Boa noite. Boa noite, chegando aqui para uma entrevista, para mais uma daquelas lives incríveis. Vou ter que voltar aqui, voltando. Claro que eu tinha me atrapalhado aqui. Oi, Jeff. Bem-vindos todos aqui. Pronto, comentário fixo. Boa noite a todos. Bem-vindos. Já a gente vai conversar com o psicanalista Chris Dunker. Vai ser muito bacana, eu estou muito curiosa com essa conversa. Ele é um cara muito especial. Antes disso, eu queria comentar com vocês que eu fico muito feliz que nessa temporada Magalu tá com a gente, uma parceria que eu tenho o maior orgulho. O trabalho da gente reconhecido é sempre muito, muito bom. Além do que eu sou mega fã de tudo que a Luísa Helena Trajano faz. Pois bem, essa parceria quer dizer que lá no Glamurama, toda semana, tem uma lista de desejos. Já teve maquiagem, já teve coisas para fazer exercícios em casa, já teve produtos para pets. E essa semana tem coisas para home office, que todo mundo está usando muito, né? Então dá uma olhadinha lá, que vai ser bom. Vou ficar feliz. A gente tem que preservar as parcerias bacanas que a gente tem. Eu ainda não vou falar do Christian, eu vou esperar ele entrar. Eu vou querer explicar um pouquinho quem ele é. Prefiro falar isso com ele aqui presencialmente. Boa noite todo mundo. Hoje um pouquinho mais tarde. Tô gostando desse horário 6h30 da tarde. Não sei que horário que vocês preferem, tá? Vocês me avisem aqui. Oi, Morgana. Essa conversa vai ser estupenda mesmo. Rosana Prado. Vai mesmo, tô muito feliz. Tô muito curiosa. Quero saber mais sobre o trabalho do Christian Dunker, quero saber a opinião dele sobre um monte de coisas e quero dividir tudo isso aqui com vocês. Kira, oi. Carol, oi. A turma do Glamurama, da JP, tá todo mundo aqui. Todo mundo interessado na conversa. Jean-Louis tá aqui. Oi, Jean-Louis, nem te vi hoje, hein? O Jean-Louis tá dizendo que prefere às 18h30. Sabe que eu também tô gostando desse horário? Não corta o dia no meio, mais pessoas podem assistir. Vamos ver se o Cris já tá aqui. Tô aqui olhando. Roberta Bozian tá aqui. Cris deve estar entrando. Tô aqui esperando, sem pressa, porque falta 1 minuto. Sem pressa. Eu sou muito pontual, eu entro um pouquinho antes, eu gosto de conversar um pouquinho. Gosto de sentir aqui como é que tá o clima, quem tá presente, quem chega cedo como eu. Porque depois as pessoas chegam, ficam dando oi, mas eu não consigo mais responder, porque aí eu tô realmente focada na conversa. Para quem não sabe, o Christian é um psicanalista, tá? Acho que vou falar um pouquinho aqui já dele. Aí Morgana me avisa se ele entrar. Ele é psicanalista, graduado em psicologia, com mestrado e doutorado em psicologia experimental pela USP. E ele tem pós-doutorado pela Manchester Metropolitan University de Manchester, no Reino Unido. Aqui só entra gente top, top, top. Eu adoro esses currículos maravilhosos. Hoje ele é professor do Departamento de Psicologia Clínica e coordenador do Laboratório de Teoria Social. Imagina, eu ia falar teoria sexual. Não... Ato falho. Teoria social,
Filosofia e Psicanálise da USP. Além de ele ser youtuber, escritor e ter um blog no UOL. Christian também está no UOL, que nem a gente, o Glamurama. Ó, doutor Christian já vai entrar, diz a Morgana. Não estamos com pressa. Estamos todos aqui aguardando ele. Um monte de gente já. Às 6h30 todo mundo consegue assistir, né? A Roberta quer ir na missa antes. Paulinho, bem-vindo. Aurora Mendonça! Oi, Aurora de Salvador! Que bom ver você aqui, eu tenho te visto. Que legal, Norma Catão de BH. Não vou convidar ele, não. Pode deixar, Jali. Ai, ai. Roberta Bozia já foi na missa. Doutor Christian é um cara ocupado, como muita gente, né? Bem ocupado. A gente achou uma brecha na agenda dele, ele que escolheu esse horário e eu tô gostando também. Tem outra coisa que eu tô gostando também na TV, mas eu não vou falar aqui, que é para não dispersar a atenção. Mas se o doutor Christian demorar um pouco, eu vou ter que falar porque eu não estou me aguentando. Eu estou amando o documentário da Sandy Júnior na Globoplay. Então eu queria deixar isso aqui dito, depois vocês me contam, tá? Quem gostar. Sim, Morgana, os médicos são os mais concorridos nesse momento. Sim, todos nós precisamos muito deles, né? Não só do Dr. Christian, né, que é um psicanalista, como de todos os médicos que eu tenho entrevistado às quintas-feiras pro Hospital das Clínicas, um trabalho voluntário que eu faço, e muita gente bacana, muita gente, muitos médicos impressionantemente especiais, heróis da resistência. Estou aprendendo muito com eles e estou muito feliz. Olha quem está aqui, Thiago Dolabella também está aqui. Estava falando do HC, Thiago, e você apareceu aqui. Vamos esperar o Dr. Christian. Malu chegou. Gabi Baumgart. Oi, Gabi. A Glorinha também está aí. Manda um beijo para sua mãe, Gabi. Gabi Baumgart e Glorinha Baumgart. Lá do Center Norte, as duas. De quem eu sou super fã. Oi, Rita. O apresentador que brigou é o filho do Carlos Alberto da Nóbrega. O filho dele. Eu sei tudo sobre Sandy Júnior agora, tá? Eu recomendo muito o documentário deles na Globoplay. É muito, muito bacana. Olha, Uzi D'Angela, não sei quem também tá aqui, diz que adora as lives. Que bom. Eu peço um pouquinho de paciência para todo mundo, porque o Dr. Christian é bastante ocupado. Eu tô tão feliz que ele conseguiu um tempo aqui na... Bia Aidar chegou. Oi, Bia. Nada ainda. Obrigada, minha fã aqui. Tem mais gente aqui comentando do documentário da Sandy Júnior. Pense numa coisa muito bem feita e muito interessante, muito. Aqui aguardando, Morgana. Marcos Costa. Oi, Marcos. Bem-vindo. Tenho te visto de vez em quando aqui. Bom, hoje pelo menos está dando para conversar com todo mundo. Oi, Eli.
de Salvador. Salvador tá bombando aqui, hein? Aurora Mendonça também. Saudades, Marcos. Marcos é maquiador excelente da Natura, uma marca que a gente gosta também. A Biedá está dizendo que também gostou do documentário do Sandy Júnior. Eu amei, amei. Olha, Rio de Janeiro, Salvador. Se ele vai entrar, não tem problema, Morgana. A gente aguarda. Sempre tenho aquela sensação que a pessoa que vai estar na live comigo, de repente, esqueceu, ou pode esquecer, né? É que nem quando a gente dá uma festa e acha que ninguém vai vir, né? Ó, Meyer, de Minas Gerais, Norma Catão, de BH. A Roberta Pozia quer mais news. Obrigada, Gabi. Mais news. Eu continuo querendo ler o livro que eu estou carregando desde o começo da live. O que eu tenho visto de séries. Durante essa pandemia, eu tô com dificuldade de assistir séries, de ler livros. Esse óculos é Tom Ford. Todo mundo me pergunta, hoje eu tenho tempo de responder. Tom Ford. Eu não estou conseguindo ler, eu estou com o livro do Siddhartha Ribeiro sobre sonhos, eu estou muito interessada, porque eu entrevistei ele. A Elegância do Ouriço eu já li, é maravilhoso, Júlia Penedo. Então, eu estou com esse livro do Siddhartha Ribeiro sobre sonhos, e eu entrevistei ele aqui, eu gostei muito da entrevista dele, adorei o trabalho dele, ele é neurocientista, e não consigo ler. Não consigo ler. Não consigo assistir seriado. Eu consigo assistir documentários. Assisti vários esse tempo. Assisti o do Miles Davis. Assisti o do Gabriel Garcia Marques. Assisti de uma escritora americana, Joan Didion. Maravilhosa. Olha o Dr. Christian. E Morgana tá daquele jeito que eu não consigo entrar. Morgana, fala com o Dr. Christian. Quando eu chamo ele, tá fechado. Não dá. Tem algum problema, Morgana? Tá travado dele, que nem tava aquele outro dia. Ele tem que pedir para entrar. Tá vídeo escondido. Não dá para convidar ele. Doutor Christian, pede para entrar. Não adianta, Morgana, eu tô chamando, mas dá bloqueado, que nem aquela vez, tem alguma coisa bloqueada. Agora acho que vai dar. Agora. Oi! Doutor Christian! Finalmente, hein? Desculpe o atraso, Joyce. Não tem problema. Você estava com algum paciente? Não, eu estava numa outra live com o pessoal de saúde mental. Tudo bem. Foi uma live mais extensa que eu previa. Você é psicanalista praticante? Você tem praticante. Divã, tudo? Sim, sim. O pessoal deita no divã, conta sonhos, fala dos seus complexos de pianos. Old school. Olha, não vou me consultar com você, porque eu tenho, quer ver? Mais de 40 anos de divã. Mas então já está na via régia para o inconsciente. Já. Eu já estou praticamente da sua turma. Tá. Christian, eu falei para o meu filho que eu ia te entrevistar. Ele falou, esse cara é incrível, todo mundo fala super bem de você.
A que se atribui isso? Qual é o seu diferencial? Assim você me envergonha. Como assim? Todo mundo não existe. Fala com o Todo seu mundo é muita analista depois, gente, pô. tá? Não, acho que tem parte assim a ideia que já há alguns anos venho tentando praticar de levar a universidade para fora dos seus muros, né? Eu escrevi um trabalho sobre como o Brasil é um país que funciona à base assim de lógicas de condomínio, né? Então, todo lugar tem um síndico, tem um muro, tem alguém dizendo você não entra aqui, cadê o seu crachá? E isso não está ausente também na universidade e, de certa forma, na psicanálise. Então, há alguns anos a gente tem tentado assim incluir as pessoas, os movimentos sociais, falar com a sociedade civil, traduzir as pesquisas, as coisas às vezes um pouco eruditas, para se aproximar daquilo que seria assim a nossa serventia básica, né? Como se dizia antigamente, servidor público. É para as pessoas, não é para a gente continuar ali no castelo, né? Escreve um pouco o Brasil. Você falou esse negócio de síndico. Por outro lado, em italiano, síndico, sindaco, é o prefeito, né? É isso. Uhum. Essa história de ter um monte de síndicos poderia ser boa, mas é ruim do jeito que você está falando, certo? Não, nada contra os síndicos, que são, em Não, geral, pessoas devotadas para aquela pequena comunidade, né? Mas é o conceito, né, daquele que empreita leis, daquele que cria exceções, daquele que manipula, sem, ao mesmo tempo, se responsabilizar por aquilo, né? Aquele que impõe cortes no repasse, por exemplo, de dinheiro público, como se ela não tivesse realmente ali tomando uma decisão, favorecendo um ou outro, né? Essa ideia de que coisas públicas no Brasil têm dono, né? E essa apropriação das coisas públicas a gente pode chamar de um condomínio. Sim. Mas, além disso, existem outros condomínios como uma prisão, onde você tem ali o quê? Síndicos, uma autoridade que ganha vida própria, facções. Os agentes penitenciários, né? Os agentes penitenciários é uma vida que está o quê? Para além do Estado, para além do espaço público, né? A gente podia falar num shopping center. Um shopping center é uma estrutura de condomínio, né? Não tem muros, mas tem muros invisíveis, tem muros de reconhecimento que te impedem ou que excluem pessoas. Certas comunidades, certas favelas, elas funcionam como um condomínio, tem dono, né? Como bairros em São Paulo, né? Mas como é que, por exemplo, como é que uma favela ia funcionar sem estruturas hierárquicas? Certo, você pode dizer, justamente isso acontece porque ali o Estado não entra. Então, você acaba produzindo estruturas hierárquicas que são protetivas, às vezes, que são formas da gente sobreviver. Mas vamos lembrar a história da primeira favela no Brasil, no Rio de Janeiro, num determinado morro, e que foi formada pelos soldados que voltaram da guerra em Canudos, e aí eles tinham sido prometido um pedaço de terra, e o Estado diz, não, agora não, está complicado, a gente não vai resolver isso, vocês que se danem, mas tem um morro aí que vocês podem ocupar se vocês quiserem, né? Olha lá, a ideia de um Estado que ele não honra seu contrato, né? Ele não efetivamente entrega o que prometeu e que entrega áreas, né, do território para uma espécie de administração autônoma, onde você vai ter o pior e melhor ali. Claro. Christian, como é que... Eu estou tentando olhar para você e eu tenho várias perguntas que eu ia fazer para um psicanalista, tá? Que eu vou fazer para você. Mas eu nunca vi um psicanalista... Claro que eu não conheço todos do mundo, mas é muito difícil de ver um psicanalista tão enfronhado
nessas questões. E praticante, né? Porque Sim. você poderia ter desviado para esse Uhum. caminho. O que Sim. aconteceu na sua formação para você se dividir entre esses mundos? Poxa, que pergunta! Bem legal a tua colocação, porque eu trabalho com Lacan. Eh, E Lacan ele foi um grande questionador da ideia de que a psicanálise era assim algo que tinha uma hierarquia muito vertical, em que então no fundo aquele que fosse estudar psicanálise tinha que aprender a obedecer àquela hierarquia, fazer uma análise com um didata e no fundo isso foi neutralizando e foi tornando a psicanálise uma prática muito adaptativa, muito conformativa e que nasceu como algo assim periférico, né? Inclusive em relação à ciência, em relação à opinião, vamos dizer assim, consensual da medicina na época do Freud, mas que na época do Lacan tinha se tornado uma prática de elites para elites, de uma certa subjetividade, quer dizer, que envolvia assim, é muito cara, muito erudita, muito, vamos dizer assim, voltada para si mesma, né? Ou para uma determinada maneira de sofrer e de lidar com as suas contradições, né? Bom, isso me afetou bastante na minha formação, porque eu senti muito na pele o que era você assim ter uma formação que dependia de bilhetes que chegavam de Paris, em que você tinha Você que falar. tinha um pouco de culpa? E eu tinha um pouco de raiva, eu tinha um pouco de submissão, assim, eu achava que a psicanálise era uma coisa tão preciosa que ela não deveria continuar a ser Só para algo poucos. para poucos. Ao mesmo tempo, tinha ideia de que isso significaria, no nosso país, transformar muito na psicanálise, nas relações de saúde mental, no que é a forma como a gente se coloca no espaço público, por exemplo. Né? E quando eu comecei a falar mais, muitos colegas que eu respeito e admiro disseram: escuta, não faça isso, porque isso tira a psicanálise daquela posição de que ela é assim neutra, né? De que ela é assim para pessoas que estão fora do mundo, né? Meio angelical e tal. Então não foi sem oposição e é um projeto mesmo de tentar mostrar que isso, de certa forma, estava no Lacan. Né? O Lacan era um visionário também, era alguém que é filho de maio de 68, que mostrou para a gente que uma boa análise deve fazer a gente se levar a sério o desejo, e não o desejo de obediência, e não o desejo de conformação. Então, tudo isso e mais alguns percalços da minha experiência formativa, e também o fato de ser professor na USP, então ter uma função, vamos dizer assim, também pública, isso favoreceu para que a gente começasse assim, um movimento de transformação da psicanálise, né, no Brasil. Você está conseguindo implementar isso com seus alunos na USP? E eu acho que sim, a gente tem Assim, um. multiplicar esse Sim. pensamento. Olha, não, eu não tem outros grupos, né? Isso sempre acontece num país como o Brasil, envolvendo muitas experiências que foram acontecendo, se acumulando em vários lugares, né? Mas hoje a gente tem um movimento, né, que é a psicanálise em praça pública, na Praça Isso que eu ia te Roosevelt. perguntar. Eu ia te perguntar isso. Como faz para imprimir ou para aplicar a psicanálise para o coletivo num país feito nosso? Vou te dar uma resposta muito direta. Pega uma cadeira de praia, primeiro se torne psicanalista. Depois pega uma cadeira de praia, vá à praça pública, sente-se lá e diga: eu estou aqui para te escutar. Você vai ver como as pessoas vão chegar, as pessoas vão falar com você, elas vão associar livremente, você vai se surpreender como efeitos de escuta, de interpretação vão acontecer, como as pessoas se engajam ali num processo
transformativo. Muitas continuam, outras não, outras têm ali uma pequena medida do que pode acontecer. E isso está acontecendo aqui na Praça Roosevelt, mas no interior de Mato Grosso, no interior de Alagoas, no interior Está do Rio Grande do acontecendo Sul. isso? Está acontecendo. Está acontecendo. O que é Que uma bom. coisa muito incrível, eu acho. Né? Maravilhoso. Isso e outras iniciativas, por exemplo, há 3, 4 anos, aquela jornalista Eliane Brum Conheço ela, trabalhei com noticiou ela. o que estava acontecendo em Altamira com a população que foi desalojada das ilhas, dos baixões, com a construção da barragem. E a gente fez uma expedição, levou para lá 16 psicanalistas, teve um apoio popular, né, uma ajuda das pessoas para a gente ir. Fomos, atendemos, estamos redigindo coisas sobre isso, né? E que é um exemplo, entre tantos outros, de como a gente pode, sim, né, levar a psicanálise com rigor ético, com perícia clínica, para intervenções de outro tipo. Né? Como é que você faz para sair do seu consultório, né, onde a consulta deve... Todas as sessões de psicanálise são caras, né? Você partilha do princípio que você cobra caro para poder, do outro lado, não cobrar? Olha, quando eu posso, e você pode imaginar que a minha situação ela é um pouco diferente assim de outros tantos, mas quando eu posso, eu pratico o que eu chamo de preço lógico. Lacan falava no tempo lógico. Né? Sim, Eu acho que o cada Lacan é um... aquele que você pode ficar lá 5 minutos, 30 segundos. Exatamente. Então, você pode pagar 10, 20, 500, 100. Você pratica assim, Costumo Você faz brincar isso? assim, psicanalista não tem preço, psicanalista tem honorário. Isso quer dizer honra. Ah, que legal! Nossa, gostei disso que você falou. Eu não sabia que honorário, nunca tinha me ligado que honorário, realmente. Meus Sim. honorários são tanto, né? Eles falam. Eu Uhum. nunca tinha me ligado nisso. Christian, como que você analisa as relações humanas aqui no Brasil ou do mundo, sei lá, pré-pandemia? Como que o mundo estava pré-pandemia? Eu posso... Essa vai longe, mas se eu Não, vou tentar resume. assim, Resume, uma porque tem muita coisa síntese. para te perguntar. Eu acho que a gente estava numa polarização, uma divisão social marcada pelo ódio. Né? A gente estava num momento de pauperização. O Brasil não estava conseguindo fazer frente a crescimento e desemprego, a gente não estava conseguindo implementar uma inclusão social, fazer frente à desigualdade que aumentava. Eu acho que isso é mais ou menos sabido, mas isso tem uma relação direta com uma outra crise pouco discutida que estava lá antes, que é a crise global de saúde mental. Né? Então, a gente tinha crise global de saúde mental. Sim, sim, A gente sim. tem taxas de suicídio crescendo, sentimento de solidão crescendo, taxas de depressão e ansiedade em grandes metrópoles totalmente fora de propósito. A gente tem o sofrimento escolar, universitário, em pós-graduação, e o sofrimento em corporações, que gerou esse sintoma, vamos dizer assim, que é o coaching, fora de propósito. Né? Quer dizer, é difícil não olhar para trás e dizer assim, nós estamos num estado de sofrimento fora de propósito. Né? Em que a administração de mais sofrimento para as pessoas se transformou em prática de gestão, prática para aumentar a produtividade. Né? A pandemia ela cria um recuo que permite a gente ver isso, mas também introduz ideias em torno disso, que tal se a gente mudasse alguma coisa nisso? Não quer dizer que vamos conseguir, mas o sabor da mudança e o sabor, vamos dizer assim, diagnóstico de que
a aceleração estava muito além da conta, e eu acho que é consensual, né? E você acha que, de uma certa maneira, a gente chamou essa confusão toda? Confusão toda, você diz Essa Covid, mudança mais crise toda. política, mais essa confusão? Tudo isso que a gente está passando, a crise política, mas a necessidade de rever os princípios, mas esse recolhimento, que recolhimento sempre foi necessário para fazer mudança, né? Sim. Uma espécie de recuo, e eu acho que isso foi benéfico para tirar muita gente do que a gente poderia chamar assim de funcionamento em estado de massa digital, né? Massa é um conceito freudiano em que você se demite da sua condição de indivíduo e se dilui em estados regressivos do ponto de vista de afetos e também do ponto de vista da cognição, para reforçar a sua identidade e criar inimigos do outro lado, né? Então, o recolhimento ele é um tratamento espontâneo para isso, né? Claro que você pode continuar ali hater na rede social, mas acho que o nível de intolerância ele se reduz quando você tem que fazer um trabalho de luto, porque você perdeu, vai perder, quando você tem que fazer um trabalho com a tua angústia, que não está sendo criada por sei lá, por um petista, por alguém que tá roubando um fragmento da sua satisfação, mas vem da natureza, é uma capa de gordura que tem um RNA dentro. Essa ideia de um inimigo que está numa posição terceira, que não é um inimigo fabricado, ela é extremamente poderosa, porque uma das condições da nossa crise foi a dualização de tudo. Lá que eu chamaria de imaginário. Ou seja, não tem posição terceira, porque a imprensa está comprada, os intelectuais estão vendidos, a ciência é uma questão de opinião, o judiciário partidarizou. Só tem dois, só tem nós e os outros. Isso é incurável. Enquanto a coisa está nessa situação, é difícil você se transformar, né? O que a gente pode absorver dessa pandemia? A pergunta não é como a gente vai sair dessa pandemia, mas o que essa pandemia tem de útil para a gente aprender? Cultura da escassez. A gente pode viver com menos. A humildade assim, interpretativa sobre o mundo. Nós não sabemos até quando, nós não sabemos por quê, nós não sabemos do que é feito. Muito importante não saber, né? Nós estávamos muito cientes, arrogantes, Nos né? achando. Senhores do destino e do mundo, né? Aumenta o sofrimento de uma forma que é essa, né? Em estado de recolhimento e solitude, porque ou você se haver consigo, ou aí sim a ansiedade vai tomar conta. E a gente descobre que nessa hora você abre a janela e você vê outras pessoas sofrendo e você se inquieta e faz alguma coisa com isso, e escreve um poema, ou dá uma quentinha, e isso não é só um ato de altruísmo bacana, princípios que a gente acha simpáticos, mas você percebe que isso trata o seu sofrimento. Isso muda a forma como você está enfrentando essa coisa toda, né? Concordo. Você sente que está fazendo parte de alguma coisa, você sente que a sua experiência é comensurável com a do outro, você sente que a gente pode assim, sonhar junto que vai sair dessa, você sente falta do que você perdeu. É muito bom perder, porque isso dá valor. Começa pela liberdade. Perdeu a liberdade, eu achava que estava de graça como ar. Rapaz, liberdade dá trabalho de você ganhar. Facinho perder. Muito interessante. Eu vou fazer um parênteses. Eu tive uma aula segunda-feira, depois de muito tempo, com distanciamento, com tudo, uma aula de literatura. Aí
O meu professor, que é um cara sensível, né? Professor de literatura da USP, ele falou, nossa, você está diferente. Fazia desde começo de março que eu não via ele. E eu realmente, eu estava cheia de opinião, cheia de princípios, não que eu não tivesse, mas é isso que você falou. Essa Estamos todos, pandemia né? me permitiu. Nossa, eu sou outra pessoa muito melhor. Eu estou me achando muito mais. Eu tenho mais orgulho de mim, porque por causa de tudo isso que você falou. E é gostoso ver que as pessoas. Não é só uma viagem minha, né? É gostoso ter esse trabalho reconhecido. É Uhum, muito bom. uhum. Nesse novo mundo que a gente está vivendo, totalmente online, você acha que o divã vai voltar a ser o que era? No pós-Covid, depois da. Olha, a gente se pergunta, porque, de fato, o consultório é uma situação de muito risco. Passa muitas pessoas no ambiente fechado, talvez vão ter que alternar coisas, né? Ou esterilizar. E eu acho que a gente vai ter muitas sequelas, né? Tanto assim de procurar o outro, da presença do outro, quanto de medo, né? De o outro que pode contaminar, o outro que está ou não em quarentena. Acho que vai ser um outro corpo que a gente terá que inventar para estar nessa situação. E também esse tipo de situação que é inédita, ele cria um empuxo literário, né? Ele cria um empuxo para você pôr em palavras isso e transmitir para os seus filhos, para os seus netos, para o que foi essa loucura. Não é quando você está vivendo. Né? Vamos pegar a literatura de testemunho, dos que passaram por Auschwitz, Primo Levi, Seprum. Isso não é assim que você saiu, fez um telegrama e vamos em frente. Isso marca muito profundamente, né? Porque a gente não tem narrativa para isso. Quem é que viveu 18 e a influência espanhola Não está mais aqui. não está mais aqui, né? Você conhece o Emicida, não conhece? O Emicida é um querido que uma vez me chamou, eu fiz uma intervenção lá no Papo de Segunda, e ele falou assim, logo que ele começou, né? Esse tiozinho aí falou umas coisas que... No dia seguinte, meus alunos estavam no sarro total comigo. Perdi toda a honra, respeito. Eu Daí amo o Emicida. Eu daí o amo ele, eu Emicida, sou muito fã dele, muito. E ele, daí ele ele fala uma gravou... coisa, Fala. ele fala uma coisa muito engraçada, que está passando direto no GNT, porque eles fizeram disso uma chamada. Eu não aguento mais ser testemunha viva do que está acontecendo, testemunha da vida. Uhum. E é verdade, é muito cansativo, muito difícil, porque normalmente você ouve as histórias, né? Agora a gente está vivendo. E isso, você falou, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? As sequelas. Isso para alguém que vem dos racionais, alguém que veio do outro lado da ponte, né? Alguém que está mais preparado que a gente para Sim, falar sim. Que sobre já viu coisas que muito, não têm né? nome, né? Já viu muito. Eu estou sentindo nas pessoas que eu conheço, você deve estar sentindo aí no seu consultório de alguma maneira, as pessoas que estão com muita resistência até de dar um passinho a mais permitido. Sim. Eu estou acompanhando isso e, em muitos casos, de decisões muito difíceis, né? Inclusive gente que está na frente de batalha na saúde, nos hospitais de campanha e tal. Mas é porque uma hipótese, né? A gente, para fazer o sacrifício que a gente fez, a gente teve que interiorizar uma relação com a lei 0-1. Ou você está de quarentena,
ou você não está. Ou você está num processo negacionista, você está fora. Na rua. Na rua. O que a gente está indo agora é muito mais complicado psiquicamente, porque a gente tem que calcular riscos, criar um litoral, dizer assim, aqui dá, lá não, mas aqui dá com quem? Qual é o teu questão etária, a sua comorbidade, com quem você vive, a pessoa com quem você vive está saindo ou não está, que área de São Paulo que a gente se encontra. A gente vai ter que assumir riscos, portanto, coragem, com prudência. E a gente não está acostumado a fazer isso. A gente está, inclusive o discurso de Estado é esse, mas 0 ou 1, obedece ou não. Quer dizer, eu vou ter que pensar, tomar riscos e pactuar isso com o outro, muito difícil, porque não sei se você já teve essa experiência de ter um filho que transmitiu o Covid para o pai, uma neta que passou a Covid para a avó. É uma situação muito difícil para um luto que já é complicado. Né? Que loucura! Que loucura! Que loucura, porque a gente está tendo que ser responsável por muitas coisas que a gente nunca foi. Sim, sim. E isso convoca também assim uma coisa que é relativamente interessante, mas difícil, que é uma partilha de intimidade que é quase forçada. Eu chegar para pessoas e dizer, você vai ter que me falar da sua vida, porque daí a gente pode estar junto ou não, mas não queria entrar nos detalhes da sua vida, se você está morando ou não com aquela pessoa, se aquela pessoa voltou, se saiu, mas para a gente estar junto, vai ter que ter um pouco disso, né? Não parece um pouco com AIDS? Parece um pouco com AIDS, exatamente. A gente que viveu essa loucura, né? Esse medo. Zi croquetes, o desbunde, aquilo é uma coisa maravilhosa, que a gente esqueceu o que era, né? E que, de repente, se inverteu em um temor de quem é quem, em perdas muito dolorosas, e essa, você lembrou bem, né? Essa lógica do quem contaminou quem, como... Se eu posso sair com esse, eu não posso. Isso. Eu saí, agora estou preocupado, porque talvez, será que sim, será que não? Isso é um trabalho que a gente não merecia, né? Não. Tem tantas outras coisas para fazer, para viver e ficar nessa contabilidade, mas é necessário. E as histórias de amor, as relações afetivas? Como ela, não é só como vão ficar. Eu quero que você me diga como elas estavam, como elas mas estão. Isso foi muito legal, viu? Toques trágicos, mas muito legal. Assim, um casal que está se conhecendo, saiu 2, 3 vezes, estão apaixonados. Covid. E aí? Então, teve a turma que foi Perdi Meu Grande Amor, e teve a turma que foi vamos morar junto mesmo, e obrigado um com o outro. Que loucura! E coisas maravilhosas assim acontecendo, as engenharias para como você assim, como pegou alguém, levou para casa e casou. Agora vida comum. E daí tem a família que veio junto, o papagaio que você não avisou, porque, claro, você saiu 3, 4 vezes com a pessoa. E o outro lado, né, que é os casais que começam a viver mais juntos, começam a se lembrar de quem era o outro mesmo, quem esta pessoa não foi a pessoa que eu me casei, e agora que eu vejo ela no trabalho, agora que eu vejo ela com os filhos, agora que eu vejo como ela reage numa situação de crise ética, porque aí você vê do que a pessoa é feita, né? Nesse momento você vê. Você muitos casamentos que já não estavam, vamos dizer assim, muito... Mas que você vai tocando, né? Isso
força decisões, né? Como a gente teve em Wuhan. Aumento de gravidez e aumento de separações. Eu acho que isso é Sim. meio óbvio, né? Mas não deixa de ser triste, não deixa de ser... Como ouvi outro dia, né? Uma paciente que diz assim, reapaixonei pelo meu marido. Como? Parabéns para ela, hein? Não, eu sabia da história. Eu falo, como? Ela diz assim, síndrome de Estocolmo. Ah! Manjo! Vamos explicar aqui para a turma. Síndrome de Estocolmo é uma paixão inexplicável que acontece entre o sequestrado e o Carrasco, sequestrador. né? Isso é Porque o como você carrasco. fica tão na mão assim do outro, que te sequestrou, sua vida depende dele, você reatualiza esse desamparo de, puxa, ele não me matou. Ah, deve ser um cara legal, né? Só que não. Só que não, só que não. Christian, eu quero fazer uma pergunta. E como vão ser as relações começadas pós-pandemia? Vai ser tipo AIDS, isso que a gente falou? E acho que sim, que vai ter uma máscara, visor, imagina o que é uma coisa chamada sexo, quando você tem tudo ou nada, né? Então, eu acho que vai ter uma desaceleração, sim, vai ter um retorno dos namoros vintage, vai ter mais cautela. O próprio o conceito de balada, ele acho que foi cancelado, né? Foi Porque a cancelado. balada é um lugar que não vai rolar, a não ser que a gente tenha vacinas duplas, triplas e tal, né? Pelo menos podemos voltar ao Rimbaud, né? Vamos ter que inventar um novo amor. Ou é um novo amor, ou zero, né? Nossa, quantas missões, quantos desafios, né? Esse é o lado bom, né, da coisa. Esse é o lado... Sim, é interessante. E... E o que você quer dizer? Quando eu fui ler sobre você, tinha uma coisa sobre gestão cultural dos desejos. O que é isso? Esse é parte da nossa pesquisa, né, lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, né, em que a gente começou a estudar como se formou essa crise global de saúde mental e há algumas marcações, algumas datas, alguns eventos que a gente pode dizer, puxa, mas isso foi muito importante para o que veio depois, né? Um desses eventos é justamente a mudança do nosso paradigma de diagnóstico, né? Que passa a ser cada vez mais trivializado, né? Hoje é difícil quem não toma alguma coisa e não tem um diagnóstico, né? De tal maneira que os nossos sofrimentos, os nossos sintomas, eles começaram a ser assim catalisados pela produção, né? Então, de tal maneira que aquela antiga relação de eu quero que isso acabe, quero que isso diminua, virou assim, como eu faço a gestão da minha ansiedade? Como eu faço a gestão do meu ódio? Como é que eu faço a gestão da... E essa ideia tem que ver com uma extensão da lógica de condomínio, né? Um síndico é o gestor, É né? o coach, né? É o coach, exatamente. Isso vai assim se disseminando numa verdadeira cultura. Então, aí você faz uma gestão cultural de como, por exemplo, ali eu não vou, porque ali tem pessoas que ficam falando coisas que eu não gosto. Eu vou criar para mim um espaço de positividade. Não sei se já viu gente assim. Eu só quero saber de notícia boa, eu só quero saber de gente que me põe para cima, eu só quero saber... Isso chama-se positividade tóxica, mas é um Claro. exemplo de gestão cultural do sofrimento, né? Você diz assim, eu vou criar uma paisagem aqui, ok, e lá fora, uma hora eu resolvo, sabe? Só que vai cair na sua cabeça e aí vai ficar mais difícil
tratar. Claro, Né? claro. Isso tem que ver, então, com três movimentos. Né? Um é o neoliberalismo na economia, o Ah, segundo é a linguagem digital, que transformou muito nossas relações, nossos modos de falar, de amar. E o terceiro são as narrativas de felicidade, né? Que propuseram uma maneira, vamos dizer assim, de estar no mundo inumana, né? Que é uma criação de filhos para a felicidade, são escalas de felicidade, são vidas medidas a partir de conforto e evitação de conflito. Né? São três uma, fatores aí. uma vez eu li que felicidade é como um farol que serve para iluminar o nosso caminho. Bonito. Vai morar lá no Farol para você ver como é legal. Horrível, não serve para nada. Não serve para nada. Fica Exatamente. com o olho. E sobre esses personagens do mundo de hoje que mexem tanto com a vida da gente, tipo o Trump, por exemplo. Ele é presidente dos Estados Unidos, mas é um... É um Trump. Sim. Eu tenho uma leitura, vamos dizer assim, de que são personagens regressivos, né? Eles vêm de uma época pré-condomínio, eles vêm de uma época pré-neoliberal, né? Então, Orbán, na Hungria, Erdogan, na Turquia. Você vê, não é um fenômeno brasileiro, né? A gente não Não, é inventou isso, a mundial. gente só conseguiu a pior versão da coisa, mas ela está disseminada e tal. Bom, como uma espécie assim de um mundo muito complexo, mais complexo do que eu consigo gerir, mais canais de televisão, mais amores, mais acesso, inclusive, ao espaço político, de opiniões, né? Bom, chega uma hora que você diz assim, eu preciso restaurar o tamanho do mundo. E para isso eu preciso reduzi-lo às formas mais regressivas, mais simples, como a da família. Né? Então, são discursos que vão voltar para, olha, existe uma ordem natural, patriarcal, em que a gente então obedece, é uma ordem que agora ela foi filtrada pelo feminismo, pelos movimentos antirracialistas, ela está advertida disso. Então, são personagens que vão dizer se você pode ser feminista, eu posso ser machista. Haha. Você tem uma gripezinha, tanto faz. Né? São figuras paternas que são paródias de si mesmo. Né? Elas encenam um pai, mas elas estão assim comicamente encenando essa figura. Tanto que elas dependem de uma coisa muito grave para a gente na psicanálise, que é uma espécie de degradação da palavra. Né? Mesmo aqueles que gostam, dizem assim, é só um jeito de falar, sabe? Não, mas o Sim, cara está dizendo que ele vai estuprar coisas a horríveis. pessoa. Não, mas isso aí é porque a pessoa é autêntica, não acredita nisso. Na verdade, sabe, é outra. Porque isso aí é só para responder uma briga ali local. A gente diz, não, mas a ética da gente envolve a maneira como a gente se coloca naquilo que a gente diz e como a gente tira consequências do que a gente está falando para aquele outro. Então, assim, não pode falar isso. Não, mas Claro. todo mundo fala, internet, agora usa o avatar e tal. Tanto faz o que você leva a sério o que a pessoa falou. Nós ainda levamos muito a sério o que as pessoas dizem. E desse ponto de vista, Trump e companhia é muito interessante, porque eles realmente praticam o que eles estão falando. Né? É verdade. Não tem incoerência. É assim, vamos acabar com os indígenas, vamos deixar os negros morrerem, as mulheres que apanhem, e é isso que nós estamos falando. Não leva a sério. E daí o cara faz. A retórica de campanha vira método de governo. E Sim. depois vira
política de saúde para combate à Covid. E daí morre todo mundo, e você diz assim, mas o que tem aqui? A pessoa está dizendo, vamos matar. Vamos matar, é arma, libera aí dentro de casa, não importa se vai ser um suicídio, feminicídio. A pessoa está dizendo. Então, a loucura, e o que aconteceu que a gente não consegue mais escutar? Nem o outro, que é sempre um grupo, uma categoria, e o outro que está dizendo e você não consegue escutar. Sim. Sim. Claro que vão ter aqueles que escutam e concordam, mas não passam de 8%. É verdade. Me fala algum desses políticos que a gente, do mundo inteiro, assim, que a gente pode olhar com bons olhos, ou algum pensador para a gente focar. Puxa, tem tanta gente boa. O Corbyn, por exemplo, na Inglaterra, né? Acho que quem mais poderia ser um exemplo para a gente? O Bernie Sanders, né, nos Estados Unidos, né? Tem mudando um pouco de plataforma, né? Tem o Mbembe, esse pensador camaronês, tem o Amartya Sen, que é um pensador de extração liberal, que eu acho muito, muito importante, muito lúcido. Tem o Piketty, que hoje está aí lançou numa um livro novo entrevista muito incrível, legal, né? lançou um novo livro. Tem o Zizek, que eu adoro, que é um agitador, crítico, né? Tem muita gente bacana, né? Acho que pensando o próximo capítulo, assim, de Tem alguém forma... pedindo para Eu você acho citar. assim, A Eliane está pedindo para você citar uma mulher também. para eu citar uma mulher, a Jacinta, Nova Zelândia, que tem uma aula em todo mundo aí, em termos de como operar com a Covid, a Angela Merkel, né? A Elizabeth Warren me parece uma candidata A muito norte-americana. razoável, né? No Brasil, a Eliane Brum, a Jamila, a Ana Maria Gonçalves. Bom, você tem tantos novos expoentes e gente brilhante assim na nova geração chegando também, né? Que bom. Eu não vejo rarefação de pensamento, esse embrutecimento, essa tosquidão generalizada, porque tem um foco meio contingente na coisa, né? Tem muita gente nos movimentos sociais, nos coletivos feministas, na rede de cursinhos populares, tem tanta gente fazendo coisas assim. A própria Tabata Amaral, que, bom, pode ser que não é do meu time, do outro time, mas é uma pessoa que pensa, que está fazendo aí com lucidez a sua posição, né, o seu entendimento da E está coisa. no começo da trajetória, Está né? no começo, né? A gente precisa parar com essa... ou a Patrulha. pessoa ela é assim fora de consideração, ideal, máximo, ou então não vale nada porque não pensa como eu. E isso não é um problema da pessoa, é um problema do diálogo, da conversa, da paisagem onde a coisa está acontecendo, né? Sim, sim. Bom, doutor, amei. Amei-vos uns aos outros. Foi Gostei muito muito, bom. você olha, você me colocou na reta, assim, me fez dar umas reviradas aqui. Muito legal, É o mínimo agradeço. que eu tenho que fazer, né? Pô, Eu fico recebendo elogio aqui, eu tenho que manter minha fama, pelo menos. é verdade, né? Não, e hoje eu estava falando com uma pessoa e comentando que íamos ter essa live. E eu queria te agradecer aí por ter inventado
essa nova forma de colonismo social que parte da vida das pessoas, né? Privada, íntima e concreta, e consegue trazer para a gente furos de reportagem, transversalidades e muito antes, né, de gente fazendo, sei lá, redes sociais, você estava aí inventando um conceito, né? Um conceito que depois acho que muitos outros praticam também, mas que eu acho muito legal, de um colonismo crítico, né? Obrigada, viu, doutor? Obrigada pelas palavras, obrigada por esse banho de conhecimento, de informação, do seu olhar sobre o mundo. E valeu muito. Muito Valeu. obrigada. Tá. E olha aqui, tem gente querendo ser sua amiga, tá? Eu também quero. Então, vamos lá, estamos todos amigos, 1 milhão de amigos e não poder mais. O Roberto que nos ilumine nessa hora. Tchau, querida. Obrigada, doutor. Tchau, Abração. tchau. Obrigada. Valeu super. Super. Nossa, que cara incrível! Que maravilha, Maristela Maffei. Muito obrigada, tá, por ter indicado meu nome aqui no meio dessas mulheres maravilhosas. Essa live estará gravada no IGTV do Glamurama. E maravilhoso! Mas a gente, no nosso grupo, vai continuar conversando de outras formas com o doutor Christian Dunker. Virei fã profundo, maravilhoso. Queria agradecer a todo mundo que está aqui e queria dizer que queria agradecer também a Luiz Helena Trajano e o Magalu por estarem junto com a gente e prestigiando essas discussões todas sobre novos pensamentos, novas maneiras de ver o mundo e como sobreviver nesse mundo onde a gente está neste momento. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa, por quem não pode. E se quiser fazer compras, vai lá no Glamurama e dá uma olhadinha tudo que tem do Magazine Luiza. Nessa semana é sobre home office. Valeu, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. A gente deu um banho de audiência, tá? A audiência lá em cima. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.